E agora um trecho do podcast Primavera em Foco. Olá, olá, boa tarde. Estamos aqui com o nosso diretor Josafá, da Escola FEI Parque Primavera, através da eletiva Comunicação em Ação. Josafá, já vou começar com a primeira pergunta. Quem é o Josafá? Já que você falou boa tarde. Josafá é um profissional que se enxerga bastante positivo na questão daquilo que faz. Josafá é um cidadão que gosta muito de viver, que aceita muito as propostas que vêm dos outros para que as coisas possam ser melhoradas. Josafá tem assim, uma relação muito positiva com o profissional dele, mudou muito em relação ao como era no seu início profissional e como está hoje. Trabalhei durante 15 anos dentro de uma sala de aula. Meu perfil é um perfil de professor de ensino médio. Gosto muito de trabalhar com ensino médio, por isso que eu tenho vir para uma escola de ensino integral do ensino médio. E, resumindo, Josafá é uma pessoa muito feliz. Conte um pouco da sua trajetória para chegar até aqui. Bom, como eu falei, vou contar um pouquinho desde quando eu iniciei a ideia de trabalhar como professor. Iniciei quando eu estava na época, oitava série, que hoje para vocês nono ano, com uma professora que eu tive de matemática, me incentivou muito a fazer matemática. Tanto é que já na oitava série eu sabia o que eu queria ser professor de matemática, me tornei professor de matemática. Porém, no trajeto, fui verificando as dificuldades enfrentadas dentro da educação e, depois da matemática, fiz pedagogia. Hoje eu sou mestre em educação, gosto de trabalhar como gestor, gosto de liderar, acho que liderança é o meu forte. Já líder de sala de aula e líder como grupo de professores é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, assim, sou formado em matemática, pedagogia, fiz MBA em empreendedorismo e mestrado em educação, formação de formadores. É uma das coisas que eu gosto de fazer bastante. Durante essa trajetória, qual foi a sua maior alegria e maior tristeza durante esse processo? Eu acho que quando a gente pensa no trajeto profissional da gente, a gente tem assim, muitas alegrias no sentido de ver o resultado daqueles alunos que você, num tempo, encontram talvez na mesma profissão ou formados em alguma coisa. Tem alguns colegas de profissão que foram meus alunos e isso a gente sente assim, muita felicidade, que a gente fala, não, alguma coisa eu fiz que mexeu um pouquinho com aquele cidadão. Agora, as coisas negativas é verificar que o jovem não acredita em si, não consegue entender que tem potencial. Isso deixa a gente muito frustrado. Verificar que o jovem não tem maturidade para dizer, estou numa escola para estudar, a gente precisa pensar muito nisso. Conscientizar o jovem que ele veio para uma escola com objetivos. Isso é uma coisa que frustra muito o profissional. O que te surpreendeu quando você entrou aqui no FEI Parque Primavera? Então, muitas surpresas. No primeiro momento, foram encontrar alunos com características assim já bem evoluídas, no sentido de falar, eu quero, eu faço e eu consigo. Como eu falei, não são todos, mas eu consegui enxergar isso em alguns alunos. Eu consegui hoje, na Escola PEI, Parque Primavera, ter uma relação com alunos que eu não tinha na anterior. Eu era muito afastado, diretor de gabinete mesmo, só conversava mais com professores, com a equipe, se afastava um pouquinho dos alunos. Aqui eu tenho um contato melhor com os alunos e eu gosto. É a questão da participação, né? Percebo aqui que desde que eu entrei é uma escola muito participativa, alunos, professores, diretores mesmo, é uma coisa muito de participação mesmo. Isso foi uma conquista muito boa para nós. E eu, particularmente, quem me viu e alunos e profissionais de 2021 para 2023, mudei muito o meu perfil e eu acho que está para melhor. Eu me sinto melhor em relação a isso. Sim, muito bacana. Nessa escola, você se deparou com muitas batalhas, muitas dificuldades. Quais foram elas? Ainda me deparo, não só deparei, não, ainda me deparo. É constante, né? Principalmente quando você tem uma comunidade ainda que não aceita algumas condições de que o ambiente é um ambiente escolar. Acho que o principal é a questão da família, da participação da família, do pai,
entender que quando a gente tem que chamar a atenção, a gente chama a atenção para o melhor do aluno, do adolescente, e alguns pais eles não conseguem colaborar com a escola, com a equipe, para poder ajudar o seu próprio filho num futuro melhor. Você acredita que o adulto é um ser já formado, então ele pode ajudar na formação do adolescente. Quando ele ajuda a destruir essa formação, fica complicado. Acho que foi uma das coisas que eu mais senti nessa escola, acho que não só nessa, como nas escolas que eu já passei. Como diretor, essa é a segunda escola que eu estou. Apesar de que eu acho que o perfil do aluno é bem melhor da anterior, tem um número muito positivo, uma porcentagem positiva de alunos bons, mas também me deparei com essas frustrações de pais que não colaboram com a educação dos seus filhos. Sim. Eu acho que é o essencial. E a falta de maturidade de alguns adolescentes que, como eu falei anterior, não está muito preocupado no seu futuro, achando que o futuro vai acontecer, mas se a gente não lutar pelo futuro, ele não acontece. O adolescente tem que começar a pensar assim, se eu não fizer agora, depois vai ficar complicado. Sim, importante, né? Se você pudesse voltar à sua época de juventude, qual mensagem você daria para você mesmo, da época de aluno mesmo, assim? Acreditar no meu potencial. Acho que eu, enquanto adolescente, não acreditei muito. Assim como os adolescentes de hoje, a gente percebe que a adolescência ela é muito complicada. A gente começa a acreditar que não consegue nada, e quando vê o resultado, fala, não, eu poderia ter acreditado mais em mim. Acreditar mais, o jovem tem que acreditar mais em si, no seu potencial. Acaba muito tendo essa questão de negatividade, né? O jovem pensar que não consegue, que não vai chegar lá. Acha que não tem potencial, que não tem condições, que mesmo sendo pobre, vamos colocar assim, que a gente consegue atingir todos os patamares que a gente quiser. É uma questão de cabeça. Verdade.